Olá, eu sou Samuel Farias Santana, engenheiro agrônomo e doutorando em proteção de plantas pela Universidade Federal de Alagoas. E hoje eu irei palestrar sobre o tema eficiência e perspectiva dos fungos entomopatogênicos no controle de insetos praga. Os primeiros relatos de doenças em insetos, eles ocorreram no ano de 2700 a 2200 a.C. pelos chineses e egípcios, que observaram que as produções do bicho da seda, responsável pela produção da seda, estava sendo afetada por um agente até então desconhecido. Então, desde essa época que existem relatos de insetos sendo mortos por doenças. Mas só em 1835, o cientista Agostino Bassi, que é considerado o pai da patologia de insetos, ele comprovou que o fungo Bovéria bassiana era o agente etiológico da doença chamada muscardina branca em bicho da seda. Então, ele foi o cientista que descobriu que o que afetava essa produção do bicho da seda era o fungo, o micro-organismo chamada, cujo nome científico é Beauveria bassiana. Logo após a descoberta de Agostino, em 1919, um outro cientista conhecido como Harry Scott Smith, ele foi o primeiro entomologista a usar a expressão controle biológico para designar o uso de inimigos naturais e entomopatogênicos no controle de insetos praga. Após vários acontecimentos, várias descobertas, o mundo ele passou por um período que chamamos de período negro de controle de pragas. E o que foi esse período negro de controle de pragas? Após a Segunda Guerra Mundial, vários aparatos que até então foram utilizados durante a guerra, com o fim da guerra, esses aparatos eles foram transferidos para a agricultura, né? No caso da mecanização, o uso de sementes transgênicas e o uso de moléculas sintéticas. E aí, a partir desse período, né, que chamamos de período negro de controle de pragas, ocorreram vários casos de contaminação por algumas moléculas, principalmente pelo uso exacerbado do DDT, que foi um inseticida organosintético, né, que tem como princípio ativo diclorodifenil tricloroetano, tá? E ele foi considerado o símbolo de avanço sanitário e proteção à saúde pública. Por quê? Durante esse período, o DDT, essa molécula, ela não era apenas utilizada para o controle de pragas agrícolas. Então, a sociedade ela começou a utilizar o DDT para controlar várias doenças, né? Várias pragas urbanas, inclusive existem relatos desse DDT sendo aplicado na própria população, né? Como a imagem mostra, né? Pessoas sendo pulverizadas por essa molécula. E o uso, né, exacerbado e desconhecido dessa molécula levou a uma série de problemáticas, tá? Dentre essas problemáticas, além das problemáticas ambientais, como contaminação de solos, seleção de resistência, né, de pragas resistentes, alguns problemas relacionados à saúde humana também foram relatados. E durante esse período, uma cientista, uma bióloga norte-americana conhecida como Rachel Carson, ela denunciou em sua tese de doutorado as problemáticas causadas pelo uso do DDT. E ela fez essa denúncia através da publicação do livro Silent Spring, bastante conhecido. Então, através da publicação do livro da Rachel Carson, que a população, né, principalmente a sociedade, né, os cientistas, eles tiveram conhecimento das problemáticas que o uso dessa molécula estava causando, tá?
E a partir daí, a partir da denúncia feita por essa cientista, que foram desenvolvidas estratégias para amenizar o uso de inseticidas sintéticos. A partir daí, surge então o manejo integrado de pragas, que nada mais é do que a utilização de diversas estratégias de controle, tá? De forma harmônica, sem que nenhum interfira na outra. Então, o manejo integrado de pragas foi uma forma que os cientistas eles encontraram para amenizar o uso indiscriminado dessas moléculas, tá? E esse modelo de controle de pragas, ele leva em consideração a densidade populacional da praga. Ou seja, o uso do químico, ele só é só a partir daí ele só pode ser utilizado, né, quando o nível de insetos praga está atingindo o nível de dano econômico, ou seja, o nível de dano significativo. E, e dentro do manejo integrado de pragas, existem vários métodos de controle, tá? E dentro desse método, dessa estrutura de controle, existe o controle biológico. E o que é o controle biológico? O controle biológico, ele é um método de manejo de pragas que emprega agentes vivos, como predadores, parasitoides e entomopatógenos, como vírus, bactérias e fungos, tá? Para reduzir populações de insetos pragas. Então, nada mais é do que utilizar, tá, agentes que naturalmente no agroecossistema fazem essa regulação dessa densidade populacional da praga. No controle biológico, temos alguns agentes, né, importantes que regulam essas pragas, tá? E os agentes entomopatogênicos, como os fungos entomopatogênicos, eles são relatados há muitos anos, né, já sendo utilizados para controlar esses insetos na agricultura. Então, esses fungos, eles são espécies de micro-organismos que causam doenças ou a morte de artrópodes, tá? E eles foram os primeiros agentes patogênicos de insetos utilizados no controle microbiano. Por quê? Porque eles apresentam preferência pelos insetos. Ou seja, esses micro-organismos, os fungos entomopatogênicos, eles atingem apenas insetos. Então, eles apresentam grandes vantagens em relação ao uso de moléculas sintéticas. Esses fungos eles apresentam algumas características bastante interessantes, tá? Primeiro que eles foram os primeiros agentes empregados no controle microbiano de insetos, são responsáveis por 80% das doenças de insetos. Então, de todas as doenças que os insetos sofrem, 80% são causadas por fungos, tá? E são muito fáceis de encontrar na natureza. Além disso, eles apresentam uma facilidade de produção e um maior espectro no controle de pragas. Então, eles conseguem atingir um grande número de espécies de pragas, tá? E esses fungos eles vão atuar por duas formas, por duas vias, por contato e ingestão. Embora a via por contato seja a mais utilizada, a via de maior eficiência quando falamos em infecção nos insetos, tá? Algumas pesquisas elas mostram que além de terem ação contra inseto, os fungos entomopatogênicos, eles vão atuar como agentes endofíticos, ou seja, eles atuam na promoção do crescimento e defesa da planta. Nessa imagem foi um estudo aí feito pela Embrapa em 2021 que mostra que esses fungos eles desenvolveram, né, proporcionaram com que essas plantas elas produzissem maior sistema radicular. Tá? E funciona, né, o mecanismo de ação. Os fungos eles vão causar doenças no inseto, tá? Então existe uma sequência de ação, né? Existem vários eventos, né, que mostram como esses fungos entomopatogênicos eles vão
atuar no inseto. Então, vamos observar aqui. Essa imagem, ela vai mostrar todo o processo de infecção no inseto, tá? Então aqui nós temos primeiro a adesão dos conídeos. Conídeos são as células reprodutoras dos fungos, tá? Então esses conídeos, eles quando entram em contato com o corpo do inseto, eles começam a produzir enzimas e toxinas, tá? Para degradarem o corpo do inseto. Então, o primeiro passo é a adesão desses conídeos no corpo do inseto. Quando os conídeos eles encontram o corpo do inseto, eles produzem enzimas e toxinas para que eles tenham acesso ao interior, né, ao corpo do inseto. E então, a partir daí, nós temos a penetração. Então, a penetração nada mais é do que a penetração de hifas, tá? Que são estruturas que os fungos apresentam. Essas hifas, elas vão penetrar, tá, no corpo do inseto, onde vai ocorrer então a colonização. Então elas penetram no corpo do inseto, elas colonizam todo o interior do inseto e a partir daí elas começam a causar, a infectar, né? De fato, os insetos ele começa a apresentar sintomas. Então, os fungos entomopatogênicos eles vão atuar principalmente no intestino dos insetos, né? Que chamamos de mesêntero, o intestino médio dos insetos. Então, quando esses fungos eles entram em contato com as células do intestino do inseto, eles começam a degradar. Então, a partir desse momento, o inseto ele já começa a apresentar sintomas de infecção. O inseto ele já para de se alimentar, que a gente chama de disfagia. O inseto ele não se alimenta mais e aí o fungo já está causando efeito. Então, a partir desse momento já não ocorre mais o dano na planta. Então, se o inseto ele para de se alimentar, não ocorre mais o dano na planta. Após essa colonização, esse fungo ele começa o processo de reprodução. Então, quando ele coloniza, ele causa, né, infecção no inseto. Posteriormente, o inseto ele vem à morte, ele ocorre a morte do inseto e aí em fungo ele começa o seu processo de reprodução. Então, ele já infectou o inseto e agora ele precisa se reproduzir e se disseminar para perpetuar a espécie. Então, após o processo de infecção, esse fungo ele começa o que chamamos de disseminação, ou seja, ele começa a esporulação. Então, esse fungo ele precisa encontrar outros hospedeiros para poder começar a retornar todo o ciclo de infecção. E os insetos, eles são infectados por esses fungos, eles apresentam diversos sintomas. Né? E aí, desde da disfagia até a morte. E aí a gente começa a apresentar para vocês quais são os principais fungos entomopatogênicos. Quais são os principais fungos que infectam os insetos? Então, o primeiro representante desses agentes são os fungos o fungo que chamamos de Beauveria baciana. Então, esse fungo ele pertence à ordem Hippocrealis, tá? Né? Esse fungo ele apresenta como estrutura infectiva conídeos, que são células, e blastóporos, que são duas estruturas infectivas, tá? Conídeos a gente chama de quando é um conídeo aéreo, né? Quando ele esporula, quando ele está fora do corpo do inseto, a gente chama de conídeo. E dentro do corpo do inseto, como é um meio líquido, né? Principalmente, essas estruturas elas se comportam como blastóporos, tá certo? Então, esse fungo Beauveria baciana, ele pode infectar até 700 espécies de insetos de diversas ordens de importância agrícola e tem a capacidade de produzir uma gama de metabólitos secundários. Então, esse fungo, essas imagens, ela mostra justamente aqui, né, o inseto colonizado, tá? E as estruturas reprodutivas desse fungo, né? Que é através desses conídeos.
Atualmente, existem cerca de 134 produtos à base de Bovéria baciana registrado, tá, no Ministério é, é, da Agricultura, né, no mapa. E desses 134, 106 são aprovados para a agricultura orgânica. Aqui, né, nós temos as imagens dos insetos mortos pelo fungo Bovéria baciana. Então, observem que os insetos, quando eles morrem, quando o fungo ele termina a sua ação infectiva, ele esporula. Então, o que é esporular? Ele acaba, né, ocorrendo essa extrusão de hifas. E com essa característica aqui branca, né, parecendo com esse aspecto cotonoso. Então, essa é uma característica de insetos mortos pelo fungo Bovéria baciana, tá? Então, ocorreu a morte do inseto e aqui agora está ocorrendo a esporulação desse fungo. Outro fungo muito utilizado no controle de insetos é o fungo que tem como nome científico aí, né, o Metarrhizium anisopli. Ele é um fungo que também pertence à ordem Hippocrealis, tá? Apresentando também como estrutura infectiva conídeos e blastóporos, tá? Essa espécie, ela pode infectar até 300 espécies de insetos, tá? Então, é um número mais reduzido de espécies em relação ao Bovéria baciana, e assim como o Bovéria baciana, essa espécie, ela tem a capacidade de produzir outros metabólitos secundários, tá? E esses metabólitos secundários são empregados aí no controle dessas pragas. Diferente do Bovéria, o metarrísio ele apresenta essa coloração esverdeada. Aqui é a imagem do fungo, né, da cultura do fungo em placa, né, de Petri com meio BDA. Ele apresenta essa coloração esverdeada e quando ele esporula no inseto, ele também vai apresentar essa coloração. Então, quando vocês observarem, encontrarem algum inseto com essa característica aqui, morto, com essa esporulação de fungo verde, provavelmente ele foi morto por esse fungo aqui, Metarrhizium anisopli, que ele já assume essa coloração esverdeada na morte dos insetos. Atualmente existem cerca de 124 produtos à base desse fungo registrado no Agrofit, no Ministério da Agricultura, tá? É uma pesquisa feita recentemente. E desses 124 produtos à base de Metarrhizium anisopli, 109 são aprovados para agricultura orgânica. Aqui são algumas imagens de outros insetos mortos por esse fungo, tá? Esse fungo, ele tem uma preferência, né? Eles preferem matar, infectar percevejos, cigarrinhas e algumas brocas. Ele tem essa preferência, né? Os fungos entomopatogênicos, cada espécie ela tem uma preferência por determinadas ordens e determinadas espécies, tá? E aqui, ó, uma broca morta e super esporulada, de coloração esverdeada. Aqui vocês observam, né, que está começando a mudar a coloração, né, dessa esporulação. Aqui também gafanhotos mortos por esses fungos entomopatogênicos. Outro fungo bastante conhecido com ação, né, contra insetos é o Cordyceps fumosarrose, tá? Ele já pertence a uma outra ordem, ele pertence à ordem Eurotialis, tá certo? Também apresenta como estrutura infectiva conídeos e blastóporos. Já esse fungo ele infecta um número menor de espécies, tá? Diferente do Bovéria e do Metarrísio, o Cordyceps fumosarrose ele vai infectar no máximo até 40 espécies de insetos. Também apresenta essa capacidade de produzir metabólitos secundários. E esse fungo ele tem preferência, pessoal, por colonizar cigarrinhas e mosca branca, tá? É uma preferência desse fungo. Hoje, o número de produtos registrados é muito menor que as outras espécies, apenas 12 produtos são registrados no mapa, tá? E desses 12, 5 são registrados para agricultura orgânica. Aqui são algumas imagens, né, de cigarrinhas mortas
cigarrinhas são pragas bastante de importância agrícola, né? Ou seja, que temos bastante problemas com cigarrinhas aí em diversas culturas, no milho, entre outros, e é um fungo bastante utilizado para controlar essas espécies, tá? Aqui é uma imagem desse fungo, desse inseto morto esporulado. Aqui, ó, mosca branca, que é uma outra praga, né, de importância agrícola, também esporulada, colonizada pelo fungo Cordyceps fumosorrose. E um outro fungo também utilizado, capaz de causar doenças, é o Hirsutella thompson. Pessoal, esse fungo, ele é específico para controle de ácaros, tá? Na agricultura, nós temos grandes problemas de perdas econômicas, tanto por insetos e ácaros. Lembrando que ácaros não são insetos, ácaros eles são artrópodes, eles pertencem à classe aracnida, diferente dos insetos que pertencem à classe insecta, né? Não são insetos, porém causam grandes perdas na agricultura. E existe um fungo que foi relatado, né, nos Estados Unidos em 1945, infectando ácaros, né, causando doenças que a gente chama de epizootias, que são doenças naturalmente nos agroecossistemas. E esse fungo é conhecido como Hirsutella thompson fischer. Ele também é um fungo que pertence à ordem Hippocrealis, tá? Tendo colnídeos e blastóporos como estruturas infectivas, e ele é específico para ácaros. Não existem relatos desse fungo causando grandes mortalidades em insetos. Então, é um fungo que é muito utilizado para o controle de ácaros. E eles podem infectar aí até 3 espécies de ácaros fitófagos, né? Quer dizer, até 30 espécies de ácaros fitófagos. Existem atualmente 3 produtos à base desse fungo, tá, registrados no Brasil. E desses os três são utilizados na agricultura, tá? E aí, os principais alvos desse fungo é o ácaro rajado, o ácaro da ferrugem dos citros e o da necrose do coqueiro. Aqui são algumas fotos, pessoal, né, microscópicas de ácaros colonizados por esse fungo Hirsutella thompson, tá? Como vocês podem observar. Então, ele é um fungo específico para ácaros. E aí temos também um outro representante, né, não tão importante quanto os outros, que é o Metarrhizium rirley. Esse fungo, ele também faz parte da ordem Hippocrealis, tá? E é um fungo, pessoal, que ele tem uma preferência apenas por lagartas, tá? Então, é um fungo que infecta, né, causam grandes mortalidades e pode infectar até 60 espécies de lagartas de diferentes ordens, tá? Atualmente existem 4 produtos à base desse fungo, Metarrhizium riley, registrados aqui no Brasil, mas ainda não há nenhum registro para agricultura orgânica, tá, pessoal? Existem poucos produtos, né, é, é, registrados, mas ainda nenhum é utilizado na agricultura orgânica. Aqui temos algumas fotos, né, de lagartas. Elas também apresentam essa coloração esverdeada, diferente do Metarrhizium anisople, né, porque são fungos do mesmo gênero, só que espécies diferentes, né. As lagartas, quando mortas por Metarrhizium anisople, elas apresentam essa coloração esverdeada, mas é um verde mais claro do que insetos quando morrem pela ação do fungo Metarrhizium anisople. E o mercado desses entomopatógenos, né? Como hoje, como é que vem crescendo o mercado desses agentes, tá? Eu trouxe essa imagem para vocês, tá? Que é uma imagem do perfil dos bioinseticidas fúngicos comerciais registrados no Brasil até o ano de 2024, tá? E aí, como vocês podem ver, pessoal, dos bioinsumos, tá certo? De todos os bioinsumos produzidos, dos bioinseticidas registrados até hoje para o controle de pragas,
sessenta e oito vírgula seis por cento são produtos de origem, são produtos formulados a partir de fungos entomopatogênicos. Então, apenas 31,4% de todos os produtos registrados no Brasil são à base de bactérias, vírus, nematóides, e a grande fatia aqui, né, tem um destaque para os fungos entomopatogênicos. Sendo que desses 68,6%, 41,7% são a base do fungo Beauveria baciana, que foi o primeiro lá que eu mostrei para vocês, que pode infectar até 700 espécies, até 700 espécies de fungo ou de insetos, tá? Em seguida, 38,6% a partir do fungo Metarrhizium anisople, tá? 10,3% de Metarrhizium anisople e Beauveria baciana juntos, porque existem formulações com mais de uma espécie de fungos registradas, tá? 5,6% desse montante aqui está relacionado a formulações de Cordyceps fumosa-rose, 2% Metarrhizium rirley e 1% apenas de Isurtella Thompson, tá bom? E aí, pessoal, quais são as vantagens do uso de fungos entomopatogênicos? Então, os fungos entomopatogênicos, eles apresentam algumas vantagens em relação ao uso de inseticidas organosintéticos, né, de agrotóxicos, né? Primeiro, eles oferecem segurança para os seres humanos e outros organismos não alvos. Ou seja, esses fungos entomopatogênicos, eles não causam problemas de saúde humana, assim como inseticidas organosintéticos causam, tá? E eles atingem, a maioria dos fungos entomopatogênicos, eles não atingem inimigos naturais, né? Tipo, são poucos os relatos, né, de efeitos para organismos não alvo, ou seja, que não são pragas. Então, já os inseticidas organosintéticos, eles além de matarem as pragas, eles vão matar os inimigos naturais, ou seja, eles não são seletivos, eles não atingem apenas o organismo alvo, que é o que queremos, tá? Esses fungos também eles são capazes de infectar diferentes estágios de desenvolvimento. Então, eles podem infectar desde a fase de ovo, larva e adulto de qualquer espécie de insetos, tá? Então, eles apresentam esse espectro de ação, né? Não só para uma fase do adulto, mas eles conseguem atingir diferentes fases aí dos insetos, tá? E aí o uso desses fungos entomopatogênicos, eles acabam reduzindo o uso, né, a redução de agrotóxicos em alimentos, porque em um sistema onde o controle biológico, através de fungos entomopatogênicos ou outras estratégias dentro do controle biológico de pragas, nós temos então como consequência é, é, produtos, né, vegetais, frutas com menos resíduos, né, sem resíduos ou com baixo resíduo de inseticidas químicos, né, sintéticos. Além de aumentar a biodiversidade nos agroecossistemas. Porque quando você aplica o fungo entomopatogênico para controlar uma praga dentro do agroecossistema, além de controlar a praga, você acaba disseminando esse micro-organismo ali dentro daquele sistema. Então, você acaba melhorando, né, a biodiversidade existente ali naquele ambiente. E quais são as desvantagens do uso desses fungos? São poucas as desvantagens, né? Por exemplo, os fungos entomopatogênicos eles apresentam uma baixa persistência no ambiente. O que quer dizer? Os fungos eles ainda sofrem algumas limitações, principalmente através da exposição à radiação ultravioleta, tá? Então, a radiação ultravioleta é uma das grandes problemáticas aí que acabam inviabilizando essas células. Tá? Então, diferente de inseticida organosintético, que ele tem um residual maior no campo, esses fungos eles acabam tendo um tempo menor, né, devido a essa exposição a alguns fatores ambientais que limitam a vida dele ali no campo.
né? Com isso, eles apresentam uma velocidade de mortalidade também menor. O inseticida químico, ele age, né? Ele tem uma ação de choque, né? Que a gente diz. O que quer dizer isso? Um agrotóxico, quando ele entra em contato com um inseto, ele mata na mesma hora. Tá? O fungo, ele não vai matar na mesma hora. Ele vai precisar ainda começar o processo de infecção dele, que eu expliquei anteriormente. Ele precisa colonizar, liberar enzimas, toxinas, degradar o inseto para começar a agir, né, e causar infecção. Então, é uma limitação também, porque tem essa questão ainda da velocidade, tá bom? E o custo, né? Querendo ou não, o custo hoje de produção de biológicos acaba sendo um pouco maior que os de inseticidas químicos, né? Devido a toda essa questão de escalonamento, de produção, né? De cuidados que é preciso ter, tá? E aí, quais são, dentro ainda das desvantagens, nós temos alguns fatores climáticos que limitam que esse fungo tenha uma completa ação, digamos assim, né, num campo. Primeiro, né, quais são esses fatores, né? É a radiação solar, temperatura e umidade, né? Então, o que é que acontece? Os fungos eles sofrem quando eles não estão em um ambiente propício para o desenvolvimento deles, tá certo? Então, os fungos eles precisam de algumas também condições para poder se desenvolver. Primeiro que existe uma temperatura ótima, né, entre 23, de 25 até 28 graus é uma temperatura ótima para o desenvolvimento desses fungos. E uma umidade. O fungo ele precisa de umidade. Então, é, lugares que chovem bastante, né, locais úmidos com bastante umidade são locais que tendem a proporcionar que esses fungos eles tenham um maior desempenho, porque o fungo ele precisa de uma umidade, né? Então locais que são mais secos, né, locais com climas mais elevados acabam, né, fazendo com que esses fungos ele tenham uma ação menor, tá? Mas ainda existe essa limitação, né, climática para a produção aí, para o desenvolvimento e a eficiência desses fungos em campo. A radiação ultravioleta, principalmente a UVB, é a que mais afeta a produção e a viabilidade desses fungos. Por quê? A radiação ultravioleta ela vai afetar diretamente nas células dessa desse fungo. Então, o que é que acontece? Essa radiação ela vai afetar o DNA dessas células. Consecutivamente, atingindo esse DNA, esses fungos eles vão perdendo a sua eficiência. Eles passam a não ter mais essa viabilidade, tá? É, Outro fator importante é a temperatura. Tá? Temperaturas abaixo de 23 graus acabam fazendo com que ocorra a inibição de alguns processos metabólicos, principalmente, né, abaixo da temperatura ótima. E se em altas temperaturas também é um grande problema, porque em altas temperaturas esse fungo acaba ocorrendo a desnaturação de proteínas e acaba tendo toda uma desorganização da membrana de conídeos fúngicos, tá? E a umidade, ou seja, existe uma influência sobre a umidade, ela vai influenciar diretamente na conidiogênese do fungo. Ou seja, a umidade ela vai proporcionar que o fungo ele se reproduza, tá? Então, sem umidade não ocorre reprodução. Então, por isso que a umidade ela é bastante importante para a conidiogênese do fungo, tá? E aí, quais são as perspectivas futuras para o uso de fungos entomopatogênicos, tá? Primeiro, que os fungos, formulações, né, e estudos com fungos entomopatogênicos, a cada dia, né, a tecnologia ela vem inovando e criando estratégias para melhorar essas condições, principalmente em condições de campo. Tá? Então, o desenvolvimento de formulações mais estáveis é um desafio
né, que cientistas, eles a cada dia vêm tentando melhorar, né, desenvolvendo formulações com maior estabilidade, formulações que protejam esses fungos no campo dessas condições climáticas, tá? Existem várias pesquisas descobrindo várias espécies, né, espécies novas de fungos entomopatogênicos, tá? Alguns cientistas eles também vêm desempenhando pesquisas que a gente chama de edição genética. O que quer dizer isso? Melhorando geneticamente a condição desse fungo, né? Ou seja, manipulando a nível molecular, né, certas espécies para que essas espécies elas tenham uma agressividade maior ao inseto, né? Manipulação genética para que esses fungos eles superem altas temperaturas em campo, tá? E existem pesquisas também que relacionadas não só ao uso de controle de insetos, mas pesquisadores também testam fungos entomopatogênicos como agentes promotores de crescimento de plantas. Como eu falei, os fungos entomopatogênicos, eles têm uma ação harmônica, né, com a planta. Eles apresentam uma relação aí com a planta. Então, eles proporcionam também que essas plantas elas cresçam, né? A planta ela desenvolva resistência a determinadas doenças e a determinadas pragas. Então, existem estudos aí que vêm mostrando também mais de uma eficiência, de uma ação, né, desses fungos entomopatogênicos. Microencapsulamento, né, que é uma técnica inovadora que consiste em proteger esses fungos entomopatogênicos, né, através de cápsulas, né? O microencapsulamento nada mais é do que você proteger o núcleo ativo, ou seja, a célula do fungo, o conídeo, contra condições adversas de temperatura. Então, hoje, diversas pesquisas de microencapsulamento estão sendo aí desenvolvidas. Para quê? Para que esses fungos eles suportem, né? Eles cheguem ao campo protegidos contra a radiação ultravioleta, tá? Que é um dos grandes entraves para que esses fungos eles sobrevivam e desempenhem sua função ali no agroecossistema. Então, essas formulações microencapsuladas, além de protegerem o fungo contra essas condições, elas permitem que esse fungo ele seja liberado aos poucos no ambiente, tá? Então, com isso, nós temos uma maior persistência, né? O que eu falei lá atrás sobre uma desvantagem que o fungo entomopatogênico ele ainda sofre no campo por não conseguir ficar muito tempo devido a essas condições climáticas, o microencapsulamento ele vem para proteger e fazer com que esses fungos eles tenham ação em um tempo de vida maior, não só no campo, mas também na prateleira, porque hoje uma das limitações, uma das limitações é o shelf life, ou vida de prateleira, ou validade. Então, quando a gente formula fungos entomopatogênicos, eles conseguem um tempo maior, né, de prateleira. E isso melhora toda a cadeia produtiva, porque aí nós temos um fungo que podemos armazenar, tá? Então, essas são as perspectivas futuras, né, que eu trago para o uso desses fungos na agricultura. E gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes, né, e se interessarem pelos fungos entomopatogênicos, tá? E aí eu deixo o meu e-mail para que qualquer dúvida, além do e-mail, a gente possa tirar dúvida também aqui, tá? E eu estou à disposição, gostaria de agradecer, tá? Ao evento, ao Conamipa, né, pela oportunidade de poder trazer esse tema tão importante para vocês aqui no dia de hoje, tá? Muito obrigado.